Adorei, adorei. Boa noite. Como é que vocês estão aí? Que maravilha. Eu que topo falar com duas pessoas tão especiais. Trabalho bonito de vocês. Miriam, boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. E para irritar o ratinho de vez, né? Boa noite a todos. Né? Boa, Eu realmente não gosto de fofoca. mas você tá no Mentira. mesmo, Eu pai. adoro, comadinha Miriam. Bom, falar primeiro sobre o café que você me perguntou de manhã, né? Eu trabalhei 12, 13 anos apresentando um programa de televisão em TV comercial, né? E uma das grandes dificuldades que eu tinha na TV é você não representar um papel e ser você mesmo, né? Falar o que você pensa, da forma que você está. Né? E eu acho que eu fiquei tão apertado com essa situação durante esses anos na TV que quando eu estreiei o programa Avesso nas redes, eu procurei colocar, né, de uma forma espontânea, não só o que eu penso, a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de não pentear ou pentear o cabelo. Né? Eu acho que eu sempre achei antes mesmo na internet que o espectador ou o internauta, seja lá como for, ele precisa ter a verdade, né? Ele precisa ter, não só do ponto de vista do conteúdo, mas da estética. Quanto mais natural, né, você for, eu acho que mais verdadeiro você é, e você cria uma relação, né, de empatia com o teu público e de credibilidade, que eu acho que é o maior patrimônio de quem se comunica, você ter credibilidade. A questão do café surgiu. Eu não lembro, eu estava fazendo um café e eu me lembrei de uma história que eu queria falar na hora, e aí eu peguei, acabei gravando. E o café é uma droga, né? O café, ele, quem gosta de café, né? Eu vivo falando, o café é uma droga, você já acorda querendo. E aí você imagina alguém, né, passando um café de manhã. E aí eu comecei, nessa primeira vez, eu recebi tanta mensagem de pessoas dizendo: olha, é impressionante, eu estava na cama, eu levantei para fazer um café e tal. E aí é um quadro, acabou virando um quadro, que na verdade a minha ideia era fazer uma escalada do programa, do assunto que viria no programa logo em seguida. Então eu gravava, né, o café, falando sobre os assuntos que eu iria, né, tocar no programa às 9 já ao vivo, e um convite para o pessoal. Mas ficou com uma característica também de análise, né? Então eu abro, né, a câmera e é como você falou, né? Eu vou falando da forma mais natural e espontânea possível. Então acabou virando isso. Em relação ao momento que a gente vive, né? Que a gente também comemorou, evidentemente, a vitória, tal. Agora, isso que a gente passou de 2016 para cá, com o golpe na Dilma, esse levante da extrema-direita, isso uma cicatriz que a sociedade brasileira vai ter, como a gente teve nos anos 60, 70, mais precisamente no final dos anos 60, dos anos 70, de uma violação dos direitos humanos, né, por parte dos torturadores do regime militar. Eu coloco no mesmo nível. Né? O que aconteceu com a gente em 2016 foi um golpe que não foi necessário, né? Não foi pelo uso da força bélica, né, armada, mas não deixa de ser um golpe. Né? E a gente sabia, desde aquele momento, o que poderia dar. Hoje a gente fala, nossa, mas a gente não imaginava que iria acontecer tudo isso. A gente sabia que uma tragédia muito grande iria acontecer com o nosso país. Evidente que aí se junta também o fato, né, da inabilidade do Mequetrefe, do ex-presidente,
se junta também, né, uma característica nazista, de nazi-fascista que ele tem, né, da relação dele com grupos, né, nazis e fascistas. Eu acho que o grande mercado achou que poderia colocar uma focinheira nesse sujeito e não conseguiu. E ele, né, com traços, na minha opinião, né, de psicopatia, um cara completamente, né, fora da casinha e um militante da crueldade e da perversidade. Veja que ele continua fazendo a militância dele, né, como um ser perverso, né, e, infelizmente, né, uma parte do povo brasileiro acabou embarcando nessa, e é um estrago também, né, essa quantidade de pessoas que estão, na minha opinião, doentes. Não quer dizer que não tenham que pagar pelo que fizeram. A Papuda ainda cabe bastante gente, a Colmeia também ainda cabe bastante gente, né? Mas, na minha opinião, são pessoas que estão completamente perturbadas, né? Você não consegue dialogar com essas pessoas já há um bom tempo. Mas eu acho que a importância, o exemplo, tem coisas muito subjetivas que andam acontecendo nesses menos de 60 dias, mas que são muito importantes, né? A postura do presidente Lula agora em relação a esse desastre no litoral norte aqui de São Paulo, mas, fundamentalmente, o término do genocídio que estava acontecendo com os povos originários lá da tribo dos Yanomamis. Isso é muito significativo. A gente... eu até falei esses dias, num dos vídeos meus, que a comunicação do governo, do presidente Lula, precisa falar sobre isso. O Brasil precisa celebrar que foi interrompido um processo de genocídio, de extermínio da verdadeira família tradicional brasileira, que são os povos originários. E eu acho que o governo erra muito do ponto de vista da comunicação. Eu não vi isso, né? E eu acho que é dessa forma que nós vamos disputar com o fascismo, porque o que está em guerra aí, o que está em disputa, é uma guerra cultural. A verdade é essa, né? Uma perspectiva da história do que o Brasil, da forma que o Brasil se organizou, dos episódios que aconteceram no nosso país. O que está em jogo é essa disputa, né, de destruição da natureza, de destruição da educação, da cultura. Não é à toa, né? O Bolsonaro ele tem o livro de cabeceira dele é o Orville, que é um livro que foi feito pelo que tem de pior na ditadura militar, dos militares, o que tinha de pior, que é um manual, né, de tortura e de combate ao comunismo. E lá eles dizem, né, que, aliás, esse livro foi até proibido pelo próprio governo militar, se não me engano, o Geisel proibiu a publicação desse livro. Enfim, e eles dizem lá que o comunismo, né, tomaria, né, o poder através não mais de armas, mas sim da conquista de mentes e corações da juventude, através das universidades, através da arte, da cultura e da imprensa comunista. Isso também é a referência do filósofo que não era filósofo, o Olavo de Carvalho, né? E é por essa razão, que Bolsonaro propositalmente, né, partiu para cima da educação, das universidades, da arte, da cultura, do meio ambiente e da imprensa, né? Com raras exceções, né, mesmo a imprensa que contribuiu com o golpe, né, como a TV Globo, o Grupo Abril e etc., mesmo eles foram atacados
pelo Jair Messias Bolsonaro. Então, portanto, era um projeto, né? Se dizia que ele não tinha um projeto, ele tinha, e ele avisou qual era o projeto dele. Meu projeto é destruir tudo isso que fizeram. Né? Então, isso é muito sério, então é muito significativo do ponto de vista histórico a gente ter conseguido, né, sem colar um adesivo no carro, a gente ganhar as eleições. Né? Se a gente fizer aqui um retrospecto do que esses caras fizeram nesse período eleitoral, de botar a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, para trancar as estradas para o povo do Nordeste não ir votar, né? Violência, o cara lá em Foz do Iguaçu, que entrou, matou um militante petista, a deputada federal Carla Zambelli, na véspera da eleição, no sábado, sacou uma arma no bairro Jardins, um dos bairros mais, né, chiquetérrimos de concentração da elite brasileira. Então, assim, o que esses caras fizeram é muito grave, né? Não só do ponto de vista da saúde pública em relação à pandemia, mas o desmonte, né, de políticas públicas que a gente custou muito a construir, né, e, fundamentalmente, em colocar em dúvida, né, o Estado de Direito, né, de querer destruir a democracia. Ele preparou um golpe que, cá entre nós, eu sempre tive o entendimento que sempre foi o desejo dele promover um golpe no país, mas que ele não tinha a mínima condição, nenhuma correlação de força política, nem bélica, muito menos intelectual, nem apoio internacional, né? São coisas muito... Mas na realidade... Então, esse exemplo que eu estou dando do interior de São Paulo é por essa razão que esse público vota em Tarcísio, porque eles não têm acesso à arte que faça com que eles reflitam, para que eles criem consciência de classe, que é o que a arte faz. A gente só conheceu há pouco tempo, para dar um exemplo agora, recente, a gente só conheceu a meritocracia no filme A Que Horas Ela Volta, que a Regina Casé estrelou. A gente só conheceu a realidade das milícias com Tropa de Elite. Até algumas pessoas de forma equivocada, mas é isso. Então, assim, nós precisamos separar o que é a arte e o que é o negócio. Então, respondendo a tua pergunta, Tânia, esses artistas embarcaram, eu tenho muitos amigos assim, que embarcaram na onda da Lava Jato, porque era bacana você falar: eu sou contra a corrupção, eu sou uma alma boa, eu sou um artista sensível, sou contra a corrupção. Um bando de cretinos que são corruptos e fazem parte de grupos de uma engrenagem corrupta e sabem, porque o jabá é corrupção. Você tem o monopólio das rádios, da grande distribuição no passado, né? A gente falava muito de distribuidoras, de gravadoras. Portanto, eu tenho um pouco de receio, né, de qualificar essa turma toda como um grupo de artistas. Eu acho que esse processo dos 4 anos do Mequetrefe, ele foi pedagógico também. Eu conheço muitos artistas, a gente cobrou muito isso, eu faço parte de um grupo de artistas que cobrou muito isso, publicamente, inclusive, falou: olha, tem que se manifestar. Quem se manifestar agora é porque é fascista, e vai ser chamado de fascista. Então teve muita gente que acabou, né, nesse embalo, e muita gente que também começou a enxergar, porque também eu, né, reconheço que não é muito fácil também, você que vive dentro de uma estrutura, né, mercantilista de arte comercial e que você vive disso, né, e que você não tem nenhum outro tipo de informação. Essa que é a verdade. E eu acho que tanto a Lava Jato como os 4 anos desse destrambelhado marmota mequetrefe de Bolsonaro, ele acabou também sendo pedagógico. Né? Muita gente sentiu isso,
né? Muita gente sentiu isso, né, na pele mesmo, né? Então, eu acho que falta, na verdade, o que me incomoda mais, Tânia e Miriam, é a falta de leitura do campo progressista, que a arte, a cultura, o esporte, o lazer são políticas transversais e que a arte colabora com a segurança. Nós perdemos o debate da segurança pública para o Bolsonaro em 2018 e o discurso dele era bandido bom é bandido morto. E a gente teve 8, 14, não sei quantos anos de governo e nós não conseguimos fazer as pessoas entenderem que as ações que o Gilberto Gil fez na cultura, como, por exemplo, os pontos de cultura espalhados no Brasil inteiro, ajudaram não só na geração de emprego e renda, mas fundamentalmente no combate à violência nas áreas mais vulneráveis. A gente não conseguiu fazer esse debate, às vezes até por falta de entendimento. Né? E eu me preocupo hoje com isso. Né? Porque eu definitivamente não vejo esse negócio de fazer o L. Foi legal do ponto de vista do marketing, etc. Né? Mas nós precisamos pensar em política cultural como uma ferramenta, né, de consciência, fundamentalmente de consciência de classe. Né? Porque o que a gente vive hoje é isso. O que aconteceu no litoral norte agora, em São Paulo, todo mundo está dizendo aí, olha, porque, né, ninguém fez nada e não sei o quê. Ninguém fez nada mesmo. E ninguém fez nada, ninguém mexeu no principal problema, que é a desigualdade social. Quem mora lá, quem morreu, é quem mora lá na encosta. E sabe quem mora lá na encosta? Vocês devem saber, obviamente. Quem mora na encosta é quem limpa a casa desses da burguesia que frequenta o litoral norte. É o garçom que serve nos bares e restaurantes das baladas de Maresias. Né? São essas pessoas. Então, o que nós precisamos discutir, é isso que me preocupa, essa questão da desigualdade social. E quando a gente fala de geração de emprego e renda, de cultura, de lazer, de educação e etc., tudo isso é uma ferramenta de conscientização. E eu não vejo essa discussão hoje. Né? Eu, francamente, eu não vejo. Eu vejo o governo com problema de comunicação. Eu vejo o governo hoje, né, com problema de comunicação. O exemplo dos Yanomamis, e aí é uma comunicação que pense do ponto de vista político. Porque você celebrar o fim do processo de genocídio ao qual os Yanomamis estavam passando, é para o Brasil estar celebrando, é para ter peça publicitária rodando para tudo quanto é lugar. Vocês receberem uma peça publicitária e falar, gente, divulga isso aí. Né? E todos. Né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Agora, a gente também precisa, né, compreender, na minha opinião, eu faço esse exercício todos os dias, de compreender também o momento que a gente está vivendo, né, de unidade, que nós ganhamos as eleições com a diferença de 2 milhões de votos. Né? Nós, como a Miriam disse, a imprensa mercantilista está aí representando os interesses do grande capital. Né? A qualquer momento nós podemos levar uma outra facada na garganta. Né? Eu não acho que não recebi como um bom sinal a primeira-dama, a Janja, prestigiar a TV Globo para dar o furo de mostrar as imagens do palácio destruído, da residência destruída e etc. Eu não vejo isso com naturalidade, não. Eu tenho muito medo, muita preocupação que se repitam os erros do passado. Não existe pacto com a imprensa burguesa, não existe pacto com o Estado burguês, não existe. Deslumbre, né? Olha, legal, tal, ganhamos, agora precisamos também, né, ocupar esses espaços. Nós precisamos disputar esses espaços e não ocupar. Eu estou me alongando, mas o meu horário explodiu, vocês me perdoem demais. Eu sei disso, eu estou só aqui. Eu quero voltar aqui. 3 minutos que ele passou.
eu vou viajar e eu me atrapalhei todo com a minha agenda hoje, e aí eu tinha marcado com vocês, eu falei, não, eu não posso furar, mas eu tinha me dado um teto de até 20 horas aqui no Brasil. Que horas são na Alemanha e em Portugal agora, hein? Em Belo Horizonte, fazendo a estreia, o lançamento do meu show novo lá em Belo Horizonte, no SESI BH, e no dia 30 eu estarei em Florianópolis, no Teatro da Ubro. Portanto, ingressos à venda pelo Simpla. O show chama-se Amanhã Vai Ser Outro Dia e é um resgate de músicas do período de 68 a 79, o ano da anistia. 68, o ano da AI-5, o ano que eu nasci, e 79, o ano da anistia, quando nós voltamos ao Brasil. E o espetáculo conta um pouco a história da minha família e de pessoas, né, que foram vítimas da violência de Estado do regime militar. Está todo mundo convidado aí, muita música do Chico, Milton, Caetano e etc, etc. E a Vocês... turma